Bom, vamos começar então os estudos da nossa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo é o 21, Se haverá falsos profetas, e o tópico é o tópico 10, que fala dos falsos profetas na erraticidade. A gente tem falado bastante desse capítulo, mas normalmente sobre os falsos profetas encarnados. A gente já falou das circunstâncias, como hoje a internet, por exemplo, vem sendo inundada por pessoas que sabem todas as verdades escondidas, as grandes revelações e fazem, dão notícias, como se fossem coisas espetaculosas. E ao mesmo tempo também se aproveitam financeiramente, infelizmente, dessa mediunidade que elas têm. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém, a cada um segundo as suas obras, mas cabe a nós um cuidado, uma atenção especial para que a gente não venha se iludir. Então esse tópico eu acho que ele é muito, muito providencial, porque se já é difícil a gente reconhecer aquilo que é uma notícia, um trabalho verdadeiro da espiritualidade maior, quanto entre os nossos encarnados, quanto mais quando a gente não vê o Espírito, a gente não sente e a gente recebe essas mensagens por intermédios de outras pessoas ou às vezes até por influenciação também. Então eu queria primeiro trazer aqui aquela passagem do Evangelho que Jesus nos diz que nós devemos reconhecer as árvores pelos frutos. E é curioso isso, porque eu ando muito aqui pelo Grajaú, fico tentando às vezes decifrar a árvore. E aí não é fácil, porque o caule é parecido, a folha é parecida, às vezes você acha que é uma árvore e é outra. Então, a não ser que a pessoa conheça muito bem, é difícil às vezes você, olhando só para a árvore, reconhecer. Agora, quando está na época do fruto ou da florada, aí a gente identifica fácil, a gente já consegue reconhecer. E Jesus, na sua sabedoria perfeita, ele nos traz exatamente esse conhecimento, quando nos pede para avaliarmos o trabalho das pessoas e as próprias pessoas, os discursos de cada um, conforme as suas obras. Ou seja, se nós tivermos de alguém que fala muito bem, tem uma oratória maravilhosa, um discurso maravilhoso, parece o tempo inteiro falar de Jesus, falar da espiritualidade, trazendo grandes notícias, citando grandes eventos, etc. Mas, se no final o comportamento dela é apenas interesseiro, ou seja, de se aproveitar disso para se enriquecer, ou para maldosamente desviar pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou me lembrando aqui de uma cena muito triste que aconteceu na década de 70, se não me falha a memória, de um pastor na América Central, não sei se era Guatemala, chamado Tim Tones, não sei, depois até o Chico Anísio fez um personagem de humor baseado nesse pastor. Era uma tremenda de uma tragédia. Ele reuniu uma comunidade grande de seguidores, falando que o mundo iria acabar. Ele tinha um comportamento muito fanático, exigia uma dedicação integral das pessoas, e por conta disso, muitas pessoas às vezes estão em sofrimento, tiveram perdas, estão muito sensíveis pela condição em que se encontram, acabam sendo tocadas. E os espíritos que ajudam esses médiuns, essas pessoas que se apresentam como portadores de mensagens espirituais, dominam efeitos físicos
às vezes muito melhor do que nós que estamos aqui no trabalho do bem, né? Eles têm, às vezes, poder de materialização, um poder de hipnose coletiva, às vezes chegam a mudar na psicofonia o tom da voz, né? Conseguem ter, pela vidência, uma percepção do cenário das pessoas, sobre o histórico, a situação que ela vive, né? Algo parecido, por exemplo, quando se vai a uma cartomante, né? Ou uma pessoa que joga búzios, e aí ela começa a falar a sua vida inteira. Quer dizer, esses fenômenos, eles não representam uma característica que indique que a espiritualidade maior está ali presente. Não, por quê? Porque a paranormalidade é um efeito físico. É um efeito físico. Bom, estamos falando então sobre os espíritos que atuam perante médiuns que apresentam fenômenos paranormais. Kardec chamou parte desses fenômenos de intercâmbio com o mundo espiritual de mediunidade, fez isso muito bem, explicou detalhadamente lá no século XIX como esses fenômenos funcionam. Mas além daqueles que ele mencionou, e obviamente que o objetivo dele era fazer um tratado espiritual, ele não era um psicólogo, a psicologia sequer havia sido inventada naquela época, né? Foi logo depois dele. Então ele não tinha conhecimentos da psicologia, da psicanálise, da parapsicologia, da neurociência que nós hoje temos. Estamos falando de algo próximo de 150 anos. Então Kardec, ele tinha domínio da ciência da sua época. E foi além disso na descrição da mediunidade. Então, trazendo para a fase atual, nós podemos reconhecer em muitos desses fenômenos a condição de paranormalidade, né? De pessoas que têm características de movimentar energias e campos que não são comuns a todos nós. Então eles acessam facilmente a capacidade cinética, por exemplo, de dobrar materiais, ou até de fazer com que coisas, objetos apareçam ou desapareçam, de fazer com que algumas coisas possam levitar, às vezes eles mesmos levitando. É comum na Índia que haja em praça pública aquelas pessoas que se deitam sobre uma cama de prego e depois se levitam e assim por diante, né? Ou aqueles que fazem hipnose, por exemplo, de animais. Durante muito tempo ficou conhecido também na Índia as pessoas que dominavam aquela cobra naja, né? Na dança pela hipnose. E cada vez mais, também está no Apocalipse, está nas descrições de Kardec, na nossa época, esses fenômenos paranormais e também mediúnicos vêm se manifestando, vêm se apresentando, né, de uma forma mais intensa. Então a gente percebe que pessoas de fora dos núcleos religiosos, ou pelo menos de grupos religiosos mais sérios, mais compromissados com o trabalho de fato da fraternidade, do amor, da caridade, também realizam isso. A gente vê em várias igrejas essas manifestações também, né, que eles chamam de outros nomes. Então, a Igreja Católica chama de carismas, né? Na messiânica, o jorei equivale mais ou menos ao passe. E você tem outras igrejas que praticam coisas semelhantes. Nas igrejas pentecostais, por exemplo, muitos fenômenos se realizam durante o canto, a música, a dança, né? Como faziam, por exemplo, os ciganos. Parece uma coisa nova, recente, mas não é, né? Os ciganos faziam e fazem até hoje a mesma coisa. Também os sufis ligados ao povo árabe, também dançam e cantam. Da mesma maneira, os índios brasileiros é muito fácil ver esses rituais de canto e dança, às vezes até com o uso de algumas ervas, pelo ritual xamânico ali, fazendo a projeção astral. Então, o intercâmbio com o mundo espiritual, com o mundo astral, ele não é exclusivo de pessoas que tenham o compromisso da mediunidade com a fraternidade, com o bem e com a caridade.
Ele é uma condição humana. Qualquer pessoa pode vir com essas características, né? E aí, retomando a história do Tim Jones, ele atraiu muitas e muitas pessoas, muitas e muitas famílias. Ele construiu uma comunidade, as pessoas moravam ali, e com um comportamento muito compromissado e muito fanático. Tem um filme até que narra sobre isso, vocês depois procurarem na internet para ver se vocês vão achar. Eles chegavam a brigar com as pessoas que estavam no entorno, né? Tinha uma espécie de luta entre eles ali, eles andavam armados. Mas o fato que nos traz aqui é a condição de que ele pregava o fim do mundo e numa determinada data ele promove um suicídio coletivo. Então ele leva ao extremo todas aquelas pessoas, homens, mulheres, crianças de todas as idades, para que cometessem um suicídio por envenenamento, se me falha a memória. Bom, vejam, era alguém que se apresentava numa condição espiritual, né? Portanto, exercendo influência sobre pessoas, e essas pessoas ingenuamente, porque não há apenas a culpa daquele que se apresenta, mas também daqueles que se deixam levar, né? E por trás desse pastor, certamente estava um espírito que controlava toda essa mistificação. E se a gente pudesse aqui fazer uma suposição, ligados de alguma forma a eventos pretéritos. Também nada é por acaso, a gente sabe que pela lei de causa e efeito, de alguma forma aquilo era uma prova para eles também coletiva. Mas uma prova que eles poderiam ter despertado e evitado a condição extrema, né? Bom, assim como esse pastor, que eu citei um caso muito exagerado, a gente observa fenômenos relacionados à mediunidade que também levam a erros muito graves, às vezes com fenômenos de cura. Eu vou citar o caso mais conhecido e recente do Brasil, que é João de Deus, né? Não precisamos entrar nos detalhes, mas a gente sabe, é mais do que comprovado, que curas eram realizadas, muito possivelmente pela fé das pessoas e pela egrégora que se formava ali, de pessoas rezando, pessoas vibrando, outros médios que com ele trabalhavam, que favoreciam que isso acontecesse. Mas, por uma lástima muito grande, esse médium se perdeu de alguma forma nos seus interesses, na sua ganância, e nenhum de nós, digo eu, inclusive, talvez principalmente, estamos livres disso acontecer na nossa vida, né? Nós podemos nos deixar levar por algum encantamento, por algum interesse, por alguma fraqueza muito grande em algum momento, e eu espero que vocês vejam, se isso acontecer comigo, que vocês vejam e briguem comigo, me alertem, né? Me chamem a atenção, e eu espero também que a espiritualidade intervenha, porque nós somos humanos, somos falidos, por isso que nós não podemos julgar ninguém. Não é aqui o papel, de forma alguma, uma condição de que a gente vá julgar e condenar quem quer que seja. Portanto, todos são falíveis. Também a gente assiste esses fenômenos importantes em muitas igrejas do início do século passado, muitas delas nos Estados Unidos, final do século XIX, a gente tem as irmãs Fox também. Os Estados Unidos é um país que tem muitos fenômenos espiritualistas, muitos na história dele. Até hoje, muitos médiums também. Embora lá a maneira como eles praticam a mediunidade seja diferente da nossa, eles são muito ligados à questão do dinheiro. Então eles cobram, e para eles isso até é uma profissão, né? É natural para eles que haja uma cobrança de dinheiro sobre isso. Mas tem muitos casos, muitas igrejas foram fundadas anunciando a chegada do fim dos tempos e do Apocalipse. Claro que na visão que essas pessoas trouxeram, eram também médiuns, pastores, né? Pessoas às vezes muito bem intencionadas, às vezes até com um comportamento muito regrado na fraternidade, na espiritualidade,
mas que cometeram alguns equívocos achando, por exemplo, que em determinadas datas chegaria o fim do mundo, né? Então você vê, a gente vê por aí as igrejas dos santos dos últimos dias, né? As igrejas que falam sobre, depois várias outras que foram derivando destas, né? Também, porque se imaginava que estava chegando o fim. Na visão espírita, a gente sabe que isso não passa da transição planetária, né? Nós estamos sim num período apocalíptico, digamos assim, onde provas muito severas chegarão, além de todas que nós já passamos nos últimos anos, nos últimos séculos, mas que a Terra não vai acabar, né? O planeta não vai ser extinto, a humanidade não será extinta, e cada um irá colher segundo as suas obras, né? Que é a separação do joio do trigo. Então Jesus, no seu sermão profético, diz que não era propício que se cortasse e separasse o joio do trigo enquanto os dois eram pequenos, porque são ervas muito parecidas, né? Enquanto são pequenos. Mas na hora que o trigo solta, que ele cresce, então, né? E os grãos se sobressaem, aí facilmente se verifica o que é o trigo e aquilo que é o joio, como erva daninha. Então, os tempos são chegados, essa é a expressão, né? Era preciso que nós tivéssemos um crescimento, uma maturidade, que fôssemos expostos a oportunidades, a aprendizados, a outras provas intermediárias e, por fim, que a gente pudesse passar agora, durante esse período de transição, por essas provas mais severas. E alguns médios se deixaram, então, levar, sentindo a proximidade desses tempos, se deixaram levar pela percepção de que isso seria algo muito catastrófico, de destruição total, e também de que isso aconteceria ali em datas específicas lá atrás, né? Então, nós tivemos várias previsões. Alguns de vocês devem se lembrar também que na virada do ano 2000, muitos falaram, em 2012, sobre calendário maia, etc. Então, vira e mexe, alguém canta uma data dessas, dizendo que o mundo vai acabar. E antes desse nosso tempo, nos períodos anteriores, lá atrás, sempre viradas de milênio, ou algumas datas específicas, alguém lá interpretava uma previsão de Nostradamus, ou quem quer que fosse, né? Ou dos profetas do Antigo Testamento, assim por diante, e sempre aparecia uma data como se fosse o fim do mundo. Então, quando Kardec nos chama a atenção sobre isso, ele nos coloca algumas condições para que a gente possa reconhecer ou pelo menos desconfiar desses enunciados. A primeira premissa é que a Terra não irá acabar. Não está se falando de uma destruição planetária. Não vai explodir a estrela Betelgeuse e vai acabar com a Terra. Não vai ter um flare solar que vai vir e vai destruir o planeta. Não vai vir um meteoro, quer dizer, tudo isso um dia vai acontecer sim, daqui a vários milênios, né? Talvez alguns bilhões de anos. Por quê? Porque a Terra é um objeto cósmico, né? Que vai evoluindo como tudo na natureza e em algum momento ela vai alcançar o seu ápice e chegará ao seu fim, como nós, no corpo físico também. Perdemos a nossa forma e fazemos a nossa passagem e vamos para o mundo espiritual. Então, a Terra, provavelmente, em algum momento, junto com o sistema solar e talvez a nossa galáxia, ela vai colapsar e ali o que é hoje conhecido como matéria irá se misturar, né? Talvez num retrocesso do que seria do Big Bang, que eles chamam de Big Crunch, né? Que seria o inverso, o movimento inverso, o colapso, se transformar num grande buraco negro ou se unir com uma outra galáxia, não importa, mas olha, nós, até lá, se Deus quiser, nós já seremos Cristos, porque vai demorar tantos e tantos milênios, né? E nós vamos estar que nem Jesus já passeando aí pelo universo, tentando resgatar outras pessoas. Então não precisamos nos preocupar com isso, né? E nós também não precisamos nos preocupar com a morte, porque a morte é passageira. Nós quando reencarnamos aqui já sabíamos que iríamos morrer. Se ninguém sabia disso, me desculpe que eu estou dando spoiler, mas todo mundo vai morrer, né? Não tem, isso é inevitável, essa é uma certeza
que nós desde criança aprendemos, né? Só que nós, espíritas e outras religiões espiritualistas, defendemos, sabemos, sentimos isso por convicção, de que a vida não termina com a morte, que a morte é apenas uma passagem para o mundo espiritual, onde nós iremos encontrar a nossa grande família espiritual e também aqueles a quem nós causamos algum mal, que são os nossos credores, para quem nós deveremos prestar contas. E assim, num ciclo que se repete por muitas e muitas encarnações, né, que os hindus chamam de ciclo de Sansara, em algum momento nós teremos quitado o nosso débito, teremos evoluído vibracionalmente, né, e passaremos então a viver num plano espiritual mais sutil, mais fraterno, mais ligado ao campo das artes e das ciências e da fraternidade, e assim nos desligarmos aos poucos dessas encarnações terrenas como dever, como necessidade, e quando aqui retornarmos nesse órgão e em outro órgão, nós voltaremos como missionários. Então não seremos mais obrigados a vir, mas estaremos ali assumindo missões específicas. Muito bem. E aí o que Kardec nos fala especificamente sobre esses mistificadores, né, esses espíritos, esses falsos profetas que vivem na erradicidade. Erradicidade é um termo que ele criou para os espíritos que estão no astral, então estão mortos aqui na Terra, estão no astral, e que ainda não se libertaram da obrigação de voltarem a reencarnar. Então ele chama de erradicidade, por quê? Porque é o desengano, é o erro, né? Nós ainda estamos errando, somos espíritos que erram muito, então a gente precisa aprender, evoluir, despertar para isso, para poder voltar aqui. Então Kardec nos diz o seguinte: existem inúmeros espíritos lá no plano astral que são falsos profetas. Inúmeros. É uma categoria especial de obsessores. Ao invés de eles apenas estarem tentando se vingar de uma pessoa que tenha lhes feito mal, ou um grupo pequeno de pessoas, eles miram a coletividade. Então eles têm uma certa maldade intrínseca e uma vontade de fato de causar esse mal, né? E é um mal coletivo. É um mal primitivo, é um mal de ignorância. Mas quando a gente fala ignorância, não é ignorância intelectual, a ignorância moral. A grande maioria deles é muito inteligente e durante as encarnações sempre teve o cuidado de estudar muito, estudar sobre tudo, dominar todas as ciências, todas as práticas, principalmente de oratória e de convencimento das pessoas. Então esses espíritos, chegando na espiritualidade, eles se ocupam, eles não vão para as colônias, eles permanecem nas regiões abissais, mas eles têm uma mente muito desenvolvida, capaz de influenciar muitas pessoas. E a maneira que eles trabalham é por meio de contratos. Você já deve ter ouvido falar disso, eu nunca mencionei aqui sobre contratos, né? Muitos de nós, buscando cumprir interesses, benefícios, de obter benefícios, vantagens, seja lá durante o período nosso de desencarne, convivendo com eles no umbral, seja aqui, a gente aceita algumas condições, se submetendo aos comandos e desmandos deles, em troca de favores. Imaginemos assim, que nós aqui durante uma encarnação qualquer, fomos apaixonados por alguém, e não conseguimos essa pessoa. Aqui, o costume terreno é: traga a mulher amada em 3 dias, não é isso? Vai lá na pessoa, ela faz um trabalho, né? Então, para quem que ela faz o trabalho? É para um espírito lá da espiritualidade. Mas isso também acontece lá. Então diz assim: não, eu não suporto viver sem fulano, fulano tem que me amar, fulana tem que me amar, que absurdo ela não querer gostar de mim. Então o que eles fazem? Eles vão atrás desse espírito, dificultam toda a vida dele e tentam fazer com que esse espírito seja levado para esse outro. É claro, nenhum mal atinge aquele que não vibra na mesma frequência ou que não tenha também ali uma dívida a ser paga, né? Como todos nós somos falíveis, de modo geral, nós todos estamos suscetíveis a isso. Se a gente não fica vigiar e orar, se a gente não fica atento, a gente está suscetível. Então,
essa pessoa, esse espírito interesseiro, né, ele faz um pacto com esses espíritos mais severos, né, mais antigos, mais cruéis, e dali sai uma obrigação que ele vai cobrar depois. Na literatura, existe um livro que fala sobre isso, escrito por um escritor muito importante, um filósofo muito importante alemão, e que era também um espírito vindo de um outro planeta, de um outro orbe, para cá em missão, chamado Goethe. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A gente diz Goethe, né? Mas pronuncia mais ou menos assim, como se fosse o Goethe, né? Goethe, né? Enfim, não sou alemão, mas é o Goethe, que vocês já devem ter ouvido falar. Wolfgang Goethe. O Goethe escreveu um livro, o livro vocês conhecem, que chama Fausto. Teve até filmes já também, né? E o Fausto, então, faz um pacto com aquele que se denominava Mefistófeles. Não vou contar a história, procurem ver depois, mas é um exemplo dessa condição de alguém que faz o pacto com, eles chamavam na Idade Média, demônio, né? Um outro livro também que ficou muito conhecido, de Oscar Wilde, era o Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, ele não queria envelhecer, então ele faz um pacto com o que seria também esse diabo, demônio, e o retrato dele envelhecia e ele não. Então ele esconde o retrato, né, fica sempre encoberto, mas o diabo lá teria dito para ele, não deixa ninguém ver, porque o dia que alguém vira o retrato, você vai envelhecer imediatamente. E a pessoa, porque ele se apaixona, porque ele amava, acaba descobrindo o retrato, e isso acontece. Então, na espiritualidade acontece algo semelhante, né? Esses autores não escreveram isso por acaso. Eles devem ter vivido isso, ou devem ter assistido a esses fenômenos lá. Então, tanto na espiritualidade como aqui na Terra, são muito comuns esses contratos, esses pactos que a gente faz, né? Aqui a gente vê o tempo inteiro, né, os trabalhos que a gente vê. Quem está muito ligado ainda a essa condição de buscar trabalhos, né, casas que realizam trabalhos, então recorrendo a espíritos que aceitam essas oferendas, digamos assim, muitas delas de uma forma triste, porque envolvem matança de animais, sacrifícios, etc. Alguns casos mais extremos até, de bebês e assim por diante, né? São coisas muito cruéis, mas as pessoas que aqui estão na Terra pensam que aquela oferenda resolveu o pacto, que o pagamento era aquela oferenda, e aquilo era apenas uma grande fantasia, uma grande ilusão. O pacto, na verdade, é com esse espírito para que ele possa dominar e intervir na nossa vida o tempo inteiro durante nossas encarnações e após o desencarne. Então, as pessoas ficam aprisionadas a isso. E nós aqui, quando fazemos trabalhos de obsessão, muitas vezes vemos isso marcado nas pessoas. Eu já vi barras de ferro presas nas colunas das pessoas, grilhões de aço presos nas pernas, né? A gente chama de chips, mas assim, são mecanismos eletrônicos próximos aqui da região cerebral, né? Seriam placas eletrônicas presas assim por fios. Eu estou falando isso para vocês, gente, isso está nos livros, tá? Por favor, leiam, tem vários livros que tratam sobre isso, né? Os livros de André Luiz e outros autores tratam tem vasta literatura falando sobre isso. Mas eu estou falando da nossa experiência aqui na Casa Paula, uma coisa que eu nunca falei, mas por esse tema estão me pedindo para que eu fale, né? Pessoas que chegam aqui algemadas a outras. Então a gente traz a pessoa para fazer o trabalho da desobsessão ou da saúde acontece muito isso, e ela vem com outras pessoas algemadas. E aí chegam ali, a gente não consegue fazer um tratamento, porque a gente tem que tratar aquele grupo que está algemado, está aprisionado. Essas algemas não são que nem algemas de delegacia, não. São algemas espirituais, são cordões que amarram os pulsos, às vezes se ligam ao coração ou algum outro órgão. Às vezes as pessoas ficam ligadas pelas costas como se fossem siameses, irmãos siameses, né? Por isso que também quando nascem crianças assim, eram possivelmente espíritos que estavam aprisionados dessa forma.
Então, esses contratos, esses pactos, eles têm origem, às vezes, muito antigas. Não foram feitos na encarnação passada. Às vezes, são contratos realizados há milênios. Alguns deles chegam à época de Atlântida. Mais do que isso, a gente não consegue tratar. Se tiver alguma coisa fora da Terra, a gente não tem como acessar isso. Mas o que está no âmbito de encarnações terrenas, a gente consegue acessar. Podem estar até coisas que vieram de outros ordens, né? Vem o espírito obsessor e junto com os espíritos que estão obsediados no momento lá de exílio, chegaram aqui. Esses espíritos mistificadores, eles se apresentam normalmente de uma forma muito elegante e aparentemente muito bonita, com uma vibração forte de luz, mas assim, eu diria para vocês que é como se fosse um efeito especial de cinema, né? Então, se eles têm muita luz, é uma luz LED, vamos chamar assim entre aspas, né? Não é a luz deles, não são eles vibrando de luz, como a gente vê um espírito elevado, a gente fala assim, a luz parte do peito, né, do chakra cardíaco ou do plexo solar, e ela vai inundando, às vezes ela vem do coronário, e ela vai inundando aquele ambiente de uma forma incrível. Não, esse espírito chega com efeito artificial, né, porque não é deles, então a luz vem de fora, é de fora para dentro, ela não é de dentro para fora. Então quem tem um pouquinho de evidência, desdobramento, pode reconhecer isso também, né? Mas eles vêm muito bem vestidos, e essa roupa que eles vêm, ou esse rosto, ou essa feição, também é falsa, porque eles são espíritos muito antigos, alguns deles já nem podem reencarnar mais, porque eles não têm mais perispírito, mas eles dominam a plasticidade fluídica. O que é isso? A energia que eles retiram desses trabalhos, desses pactos que foram feitos com eles, a pessoa fica o tempo inteiro emitindo fluido vital para eles. Ai, estou cansada, estou aqui já há 5 meses, não sei o que melhora, vai no médico, faz exame, não é nada. Então, assim, é o seu trabalho, o seu pacto que está lá, o espírito está ali tirando o seu fluido, que não termina nunca, porque ele precisa disso para imantar em cima do perispírito dele, que está totalmente deformado, que está se desmanchando, como se fosse esses filmes que mostram zumbis, né? Às vezes até em formas de animais, e ele se apresenta então usando esse ectoplasma, né, o fluido vital nosso, para aparecer dessa maneira. Então, algumas pessoas que não têm a mediunidade treinada de evidência, às vezes nas casas, né, onde vão, eu vi um espírito tão maravilhoso, tinha uma luz incrível, né? E uma beleza, uma formosura e tal, e aí aquele espírito mandava fazer um monte de coisa errada, né? Fazer um monte de maldade. Então, como que ele pode ser um espírito evoluído, gente? Conhece as árvores pelos frutos. Como que ele pode ser um espírito evoluído, me diz, né? Mas esses espíritos são tão espertos, tão inteligentes na malícia, na astúcia, na esperteza, que às vezes eles se influem nas casas espirituais, e aqui pode ser casa espírita, pode ser qualquer outra religião, pode ser qualquer grupo de pessoas, fazendo coisas aparentemente boas. Então, dando bons conselhos, falando coisas bonitas, né? Recitando mensagens maravilhosas que eles copiaram, eles sabem elaborar isso. Eles vão lá, copiam de alguém que já mandou de uma outra casa e reproduzem ali no céu. Gente, se a inteligência artificial faz isso hoje, vocês acham que o espírito maldoso não vai ser capaz de fazer? O ChatGPT faz isso. Não precisa ser nada demais, né? Então, esses espíritos são muito inteligentes, fazem isso com uma facilidade. A coisa mais fácil que tem é o cara fazer uma mensagem ali bonitinha, baseada num texto qualquer da própria Bíblia, do Evangelho, de outros livros que ele reconhece, para enganar. Então, ele vai seduzindo aquelas pessoas, ele vai seduzindo aquele grupo, e depois ele começa a introduzir maldades. Então, quando a gente vê a utilização, por exemplo, perigosa, né, de bebida alcoólica numa reunião espiritual, do uso de sacrifícios, né, do fumo, né, do tabaco em geral, ou quando a gente vê, por exemplo, passes perigosos em que as pessoas ficam se tocando nos passes, né? Então tem muito abuso sexual no entorno disso, né?
aproveitamento. A pessoa chega ali com uma fragilidade e aqueles que estão ali, os médios, se aproveitam dessa fragilidade e provocam, tentam subjugar essas pessoas em relações amorosas e às vezes tentam até dominar mesmo, numa relação quase de escravidão, né? Alguns chegam a se utilizar dessa energia para usar a sexualidade no ritual, porque quando da prática sexual se produz muito ectoplasma, muito fluido vital e uma energia especial que sai do corpo físico, né? Então aquilo para eles é ouro, é o elemento mais precioso que tem. Por isso também que a gente vê em vários rituais de religiões antigas e magias antigas a prática sexual envolvida na sexualidade. Não há nada de mal na sexualidade, mas a sexualidade utilizada para esse fim, ela é sim nociva e perigosa, né? Também quando eles começam a misturar rituais estranhos, né? Você precisa tomar um banho aqui de, sei lá, de argila, ou faz uma sopa de groselha e passa no corpo, né? Ou então você põe teve um caso que ficou famoso, que era um centro espírita que a pessoa tinha um monte de passarinho, aí ela dizia que tinha que pegar o cocô de passarinho e passar, imagina, né? Assim, gente, vocês não têm ideia da criatividade humana. Então, é claro que isso não é um espírito evoluído, é claro que não é. Mas, às vezes, a gente está emocionalmente tão envolvido e aquele espírito é capaz até de fazer cirurgias, de intervir em tratamentos. Mas é um pacto. Isso vai ter um preço e será cobrado pelo resto da encarnação e talvez durante o desencarne na sequência. É um pacto. É um pacto por uma intervenção numa condição de vida. Esses rituais são tão graves, que eles chegam a adiar a morte, ou chegam a causar o desencarne, provocar o suicídio. A Ivone do Amaral Pereira narra o caso dela lá, em que ela foi induzida aos 15 anos ao suicídio. Se ela não tivesse obsessor, talvez ela tivesse resistido, né? Mas o obsessor estava tão presente, e a vontade dela também, o desequilíbrio espiritual, que ela foi induzida. Então, há muitas situações graves, que a gente precisa se dar conta, especialmente nesse momento. Eles são capazes de causar acidentes de carro, são capazes de interferir na atmosfera, provocar chuva, provocar pequenos terremotos, assim por diante. É claro que a espiritualidade maior não vai deixar que aconteça nada que não esteja de acordo com a lei kármica, né? A espiritualidade está controlando isso, mas o que é, quem apresenta uma carteira de débitos, se te entrar nessa faixa vibratória, vai ficar vulnerável. Então, veja, é um tema de extrema importância e que está aí. Eles estão no plano astral. Quando eles vêm a casa, nós temos muita dificuldade de socorrê-los, de convencê-los, de doutriná-los. Por quê? Porque eles não querem. E a gente não pode interferir no livre-arbítrio. Então, às vezes, a gente traz as pessoas, alguns de nós aqui que procuram ajuda, estão sujeitos a isso. A gente tem que quebrar o contrato, porque quando a gente diz, basta isso, um desejo sincero e verdadeiro de quebrar o contrato. Um desejo sincero e verdadeiro de quebrar o contrato. E de reparar os males que foram causados por conta desse contrato. Então, nessa condição, a gente consegue interceder e ajudar. A gente fala assim, não é pelo nosso poder não, pelo poder da espiritualidade, né? Qualquer um de vocês, sozinho, em casa, e orar, vai conseguir fazer isso. Mas os espíritos que são obsessores nesse caso, nesse nível, nesse padrão de mistificação, de fascinação, eles não aceitam socorro. É muito raro, muito raro. Então, o que a gente precisa fazer? Cortar o pacto, proibir que esses espíritos se aproximem novamente das pessoas, mas a invigilância faz com que às vezes retorne. Alguns de vocês estão aqui, passaram por esse tratamento, sabem do que eu estou falando. Às vezes uma vigilância pequena, né? Você faz um pequeno contato, você se lembra, você sente um certo desejo de voltar a se relacionar com aquela pessoa, ou vibrar aquilo é suficiente para abrir uma porta, né? E abrir o campo vibracional e de novo trazer toda essa energia negativa. E às vezes a gente não consegue mudar, né? Outras vezes isso está imantado fisicamente em locais, né? Quando nós somos trazidos aqui para o Brasil,
Não é por acaso. Pessoal, o Brasil é uma nação nova. O Brasil é uma nação que ela não tem karmas coletivos graves, né? Existem karmas individuais graves, mas karmas coletivos não, porque como nação o Brasil nunca promoveu uma guerra, a escravidão foi uma decisão do governo português, então esse karma, segundo Chico Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse karma pertence a Portugal da escravidão e aos países que contribuíram com aquele ciclo, embora na individualidade a gente possa ter vínculos com isso, porque nós podemos ter sido feitores escravos, nós temos senhores escravos, né? Podemos de alguma forma ter contribuído com isso na individualidade, mas como nação não. Então, quando a gente vem ao Brasil, sabe o que é isso? É a gente implorando lá na espiritualidade, antes de encarnar, assim, pelo amor de Deus, me leva para longe da França, me leva para longe da Inglaterra, me leva para longe da Alemanha, me leva para longe do Japão, da China. E aí a gente tira férias e vai para onde? Nós temos aqui na casa 2 situações graves de jovens que foram para a Europa e lá desenvolveram um caso gravíssimo de esquizofrenia ou similar, ou seja, de desequilíbrio mental, em que em um deles a gente conseguiu, a Ana Paula estava aqui, ela conseguiu fazer o tratamento, ele melhorou muito, só que a família resolveu voltar uma segunda vez para lá alguns anos depois. E aí, quando ele voltou, ele nunca mais se recuperou ao estágio que ele estava. Por quê? A energia estava imantada no local aonde ele foi visitar. Ele provavelmente era um dos responsáveis por alguma situação grave de maldade cometida naquele local. E aí, quando ele se depara com aquele local, ele puxa aquela vibração energética pretérita, os espíritos o reconhecem, porque ele baixou a frequência, e o atacam drasticamente. E ali destroem as condições psíquicas que ele tinha e ele não consegue mais se regenerar. Então vejam a gravidade que isso tem. E vejam também a bênção que é para nós estarmos aqui habitando esse local misericordioso que é o Brasil, especialmente uma cidade como o Rio de Janeiro, onde a gente tem uma natureza riquíssima e repleta de trocas energéticas e que nos produzem a limpeza. Pelo sol, o calor do sol intenso do Rio de Janeiro queima todos os miasmas que são mais superficiais e todas as formas de pensamentos negativos. Então vejam a bênção que tem pessoas violentas que habitam essa cidade, de poderem deixar que essas formas de pensamento e esses miasmas sejam queimados pelo calor, pela intensidade do sol e puxados pela vibração dos granitos que cercam as montanhas do Rio de Janeiro e as florestas. Então isso é um trabalho de hospital. Isso é um trabalho de saúde feito pela espiritualidade, utilizando da magia da natureza. Isso é um tratamento de misericórdia. Mas ainda assim, a gente continua praticando a maldade. A gente continua praticando a ignorância. A gente continua fazendo pactos e se aliando a forças negativas que causam o mal. Desculpem se a mensagem de hoje não é misericordiosa, vozinha, falando bem das coisas. Esse é o tema. E esse é o tema que está nos arrasando. É por isso que a gente produz guerras. Quando se fala da guerra que está acontecendo no Oriente Médio ou no norte da Europa, essas guerras não nasceram lá. Elas são a somatória dos pensamentos negativos que nós também produzimos, utilizados por esses magos negros, por esses mistificadores e levados para lá pelos nossos pactos como fluido vital. E lá utilizado para densificar a pressão energética e provocar nos líderes mundiais e nas pessoas que ali habitam o movimento da maldade, da destruição que gera a guerra. Então não adianta a gente colocar a culpa naqueles governantes e dizer, esses daí são espíritos perdidos, maldosos, cruéis. Não, eles são como nós. Se nós estivéssemos naquela posição, vivendo naquele local, no poder que eles têm, talvez nós estivéssemos fazendo pior do que eles. Não cabe a nenhum de nós julgar. Nós não sabemos a vida que tivemos na encarnação passada. Nós não sabemos. Nós não sabemos os contratos, os pactos que nós ainda temos pendentes na espiritualidade.
e que vira e mexe esses credores tentam nos executar, tentam cobrar de nós, mas são impedidos pelos nossos amigos espirituais, porque relembram a eles: vejam o esforço, está aqui numa terça-feira, numa casa espírita, veja a caridade que ele fez na rua, olha o trabalho voluntário, olha o pensamento nobre, elevado que ele está buscando, veja como ele procura ser justo, procura ser honesto com as outras pessoas. Não que nós sejamos puros, honestos, evoluídos, maravilhosos, não, eles pegam esses pequenos gestos e criam barreiras energéticas para que os credores não se aproximem de nós. Mas, se nós baixarmos a nossa vibração, se nós cedermos, como dizem os católicos, às tentações, nós voltaremos a vibrar como eles e abriremos as brechas. A nossa casa, os nossos quintais, o nosso trabalho, os grandes shopping centers, os locais, os bares principalmente, esses locais públicos, aonde se pratica desequilíbrio, são verdadeiros portais associados a esses mistificadores, a esses magos velhos. Então você diz assim: então eu não posso ir lá. Não, você pode ir. Chico dizia assim: quando o espírita bom chega num bar, o bar vira um lar. O Chico trabalhou num bar durante a adolescência dele para sustentar a família. Tinha um monte de alcoólatras, ele nunca ingeriu uma bebida, um álcool, porque ele sabia que iria afetar a mediunidade dele, né? Mas, então, o fato de ir aos locais não necessariamente nos expõe, mas se ali nós praticarmos a maldade, se ali nós dermos brecha a essas vibrações negativas, se nós nos associarmos aos desequilíbrios, sim, nós estaremos cedendo e estaremos retomando esses pactos que nós praticamos, nós fizemos lá atrás, e nós seremos chamados a responder por eles. Então eu peço que nós todos tenhamos a fraternidade no nosso coração, a amorosidade, a caridade, porque se não somos merecedores, a bondade divina, a misericórdia que Jesus nos traz é imensa, é infinita. E um pequeno gesto pode mudar todo o destino da nossa vida. Uma abertura especial para aquele pequenino que necessita do nosso amparo, um sorriso, um gesto de acolhimento, um gesto de solidariedade, uma prece sincera para aquele que se encontra em sofrimento. Um acolhimento de um espírito que chega na gravidez para cumprir aqui a sua missão difícil, severa, muitas vezes com provas duras de doenças, de dificuldades, e os pais acolhedores, amorosos, transformam isso. E todos os irmãos que estão ao nosso redor, todos os irmãos, ajudando na fraternidade, nos concentrando num trabalho espiritual como esse, para que esses fluidos, ao invés de serem dirigidos aos mistificadores, sigam para a espiritualidade maior, a fim de que eles possam ajudar os espíritos que lá estão em muita necessidade. Só que a diferença é que quando a espiritualidade recolhe de nós o ectoplasma, ela repõe em vibrações mais sutis e nos torna pessoas melhores e mais elevadas. Enquanto que os mistificadores retiram de nós e não devolvem nada, exceto a mancha escura que permanece ali como se fosse um manto de doença e que, se não cuidada, no futuro irá virar sim uma doença grave. Então, que sigamos na paz e na fraternidade dessa vibração, compreendendo com inteligência que o momento é especial, que o momento é grave de transição e que nós precisamos ter um gesto cada vez mais fraterno e amoroso para nos elevarmos nessas vibrações de paz e de amor. Na graça de Deus.